Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Ricardo Corrêa, nosso editor-chefe de O Tempo em Brasília. Ótima tarde para você, Ricardo. Ótima tarde também, Luciano, para você e para todos os ouvintes. Ô Ricardo, vamos falar do ministro das Comunicações, né? Situação do Juscelino Filho complicou-se bastante, principalmente nas últimas horas. Tá balançando para valer no cargo, hein, Ricardo? Exatamente, Luciano. Assim, a gente começa a perceber, né, nos pequenos detalhes, por que a situação dele já pode ser considerada mais grave do que há uma semana ou alguns dias atrás, né? Basta ver que ele não vinha se manifestando publicamente sobre os episódios. Ontem soltou uma nota do Ministério tentando se defender dessa última acusação contra ele, de que usou aviões da FAB, um avião da FAB para ir num leilão de cavalo de raça, né? E também percebemos isso muito claramente na fala do presidente Lula. Deu uma entrevista ontem ao jornalista Reinaldo Azevedo e, quando foi perguntado sobre o assunto, disse que não conseguiu conversar com o ministro ainda porque ele estava viajando, mas que já mandou convocá-lo para segunda-feira. Você imagina como é que é começar a semana já sendo chamado pelo chefe, né? Chamado na segunda-feira para tentar explicar e tentar provar que é inocente. E o Lula disse: olha, eu vou dar o direito a ele de se explicar, porque ele tem a presunção de inocência, mas se ele não conseguir comprovar a sua inocência, ele não vai poder ficar no governo. Disse isso claramente. Só para a gente lembrar a história toda, né, Luciano, são várias as denúncias contra o ministro. Uma delas, que eu acho que por si só já é grave o suficiente, é a de que ele usou recursos do orçamento secreto, destinou recursos do orçamento secreto para construir uma estrada que passava em frente à fazenda dele. Esse recurso foi enviado para uma prefeitura administrada pela irmã dele e essa prefeitura contratou por licitação, coincidentemente, o vencedor da licitação, uma empresa de um aliado dele, né? Que seria operada via laranja por um aliado dele. Então essa foi a primeira coisa. Depois surgiu a ocultação de bens do Tribunal Superior Eleitoral, né? Cavalo de raça no valor de 2,2 milhões. Essa questão da viagem, que ele disse que foi para uma agenda oficial e pediu urgência para usar o avião da FAB, mas que ele acabou indo para leilões de cavalo de raça. E também surgiu uma história de que ele fez uma lista falsa de passageiros para justificar o gasto com um helicóptero com fundão eleitoral. Então, isso tudo está dentro do mesmo pacote do ministro das Comunicações. E uma série de idas e vindas, né, Ricardo? Como você destacou, né? Ele depois disse que o voo não foi de urgência, né? Mas no portal da Transparência tá lá a informação muito clara de que o voo sim foi solicitado em regime de urgência, e esse regime de urgência só para algumas situações determinadas. Depois a devolução das diárias, que por si só já mostra que ele não estava em agenda oficial, ou seja, a situação vai se complicando a cada dia para o ministro e vai ficar difícil dele se manter no cargo. Já pediram, inclusive, até o afastamento, né? A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, já está dizendo que ele deveria se afastar para poder apresentar a defesa. Porque aí entram outras histórias, outros problemas para o ministro, né? Um deles é justamente esse ataque direto, essa pressão do PT. Porque ele nomeou também para o Ministério das Comunicações alguns bolsonaristas que tinham sido retirados do governo. O presidente Lula determinou a retirada de bolsonaristas que estavam em cargos estratégicos. A Casa Civil fez essa retirada e alguns deles, 9 deles, foram recontratados a partir do Ministério das Comunicações. Então isso faz com que o PT, que já não queria ceder o ministério para ninguém, porque ele queria o Ministério das Comunicações, considera estratégico, reclamasse do ministro, né? Então ele tem o PT pressionando a sociedade como um todo, né? A imprensa, e ele não tem quem o defenda, porque o partido dele, União Brasil, está completamente rachado. Ele não era a opção principal para o cargo, inclusive o cargo seria do Elmar Nascimento, que é próximo do Arthur Lira, que foi vetado pelo PT baiano. Então há gente querendo o cargo dele na bancada da Câmara, que não se considera representado por ele, porque ele é uma indicação do Davi Alcolumbre, do Senado. A União Brasil está disposto a não entregar votos para o governo, inclusive deu 28 votos para a CPI do 8 de janeiro, que é uma coisa que o governo não quer.
Então, assim, além de tudo, além de todas as polêmicas, o que o Juscelino traz de volta para o governo, né? Em troca, bom, eu vou aguentar aqui essa pressão, a pancada, criar aí uma série de constrangimentos para o governo, em troca de quê? De votos? Não vai ter. De apoio do seu partido? Parece que não vai ter. Então, por isso ficou essa questão mesmo de tempo. Pode não ser agora, pode ser empurrado para uma reforma ministerial um pouco mais adiante. O presidente não queria fazer isso antes de abril, porque vai fazer um balanço de 100 dias de governo, mas parece que a situação vai se complicando de um jeito que não vai dar para esperar até lá, né? Ô Ricardo, agora como é que o União Brasil está se posicionando diante desse caso e desses fatos relacionados ao ministro Juscelino Filho, hein? Não tá, né? Na verdade pediram para ele explicar, ele prometeu para o partido que ele ia explicar, mas como eu disse, metade do partido na verdade acha que o melhor seria que ele saísse mesmo, porque também querem o cargo dele. E ele, para piorar a história, a União Brasil tem outra ministra que também não estava numa situação super tranquila, que era a Daniela do Vaguinho, né? Além do Valdez Góes, que era do PDT, mas foi por União Brasil, quer dizer, os três estão em situações não muito boas, né? É exatamente isso que eu ia te perguntar. Os 3 ministros do União Brasil estão aí na linha de tiro aí dos oposicionistas e dos próprios apoiadores do governo. Exatamente, justamente pelo fato de que eles não representam suas bancadas, eles representam Davi Alcolumbre. Veja, o Valdez Góes sequer era do União Brasil. Então, sofre pressão, claro, porque eles não se sentem representados, e mesmo que representasse uma parte da bancada, União Brasil, apesar do nome, né, União Brasil é, na verdade, a grande divisão Brasil, que era o DEM e o PSL se juntaram forçosamente, e metade ali é oposição mesmo ao governo. Então tem essa questão, mas o Lula fez questão de ressaltar, porque quando foi perguntado também na entrevista sobre os casos, foi citado para ele, né, o caso da Daniela do Vaguinho e o caso do Juscelino, e ele disse, não, o Juscelino isso, vou chamar segunda-feira, tem que se explicar, senão ele vai sair, mas aí ele fala, mas a Daniela é diferente. A Daniela, a que ela apareceu foi numa foto do lado de uma pessoa, porque apareceu do lado de uma foto de um suposto miliciano, né? Não quer dizer nada, na campanha você tira foto com um monte de gente, isso não significa que você é próximo dele, se não aparecer mais nada. O caso dela, inclusive sou muito grato a ela foi a única prefeita lá da região que me apoiou, ou seja, deixou claro o seguinte, Daniela não está em risco, Valdez Góes, que o problema dele é uma condenação, né, anterior, por peculato, se eu não me engano, esses, apesar da pressão, eles não estão em risco iminente, como é o caso do Juscelino Filho, mas devem saber que assim que o Juscelino for retirado, a mira vai voltar para eles também, né? Como pode voltar para o Alexandre Silveira, que é do PSD, mas que o PT também está em cima, enfim, outros ministros, é assim que funciona, né? Agora, apostando aí no seu feeling, Ricardo, sai o Juscelino Filho e já na próxima semana a pressão tá grande a ponto dele já deixar o governo até antes desse período dos 100 dias aí de governo? Olha, eu não sei se na semana que vem, mas que vai ser antes de abril, eu acho que sim, até porque o governo vai precisar dos votos do União Brasil e vai descobrir que não tem. Eu apostaria que ele saia ainda durante o mês de março, eu não sei se na semana que vem, mas eu acho que não vai esperar os 100 dias não. Ricardo Correia, nosso editor-chefe de O Tempo em Brasília, destrinchando aí a situação do ministro Juscelino Filho e também de toda essa movimentação em torno do União Brasil no governo e também do União Brasil no Congresso Nacional. Afinal de contas, como destacou aí, né, Ricardo, como você destacou, o governo precisa desses votos e num primeiro momento aí, já no primeiro teste, digamos assim, o governo já viu que vai ter que trabalhar muito para conseguir esses votos, né? Exatamente, assim, não que o governo espere ter todos os votos do União Brasil, né? Seria ingenuidade achar que vai ter todos os votos do União Brasil na Câmara e no Senado. Basta ver que o Sérgio Moro é do União Brasil, né? Daí você já tira que você não vai ter unanimidade, mas o governo esperava pelo menos ter aí mais da metade dos votos, né? Dando 3 ministérios, e pelo menos na Câmara não parece que vai ter, só esses 28 aí deputados na CPMI, né? Que é a que o governo menos quer, porque tem 2 ideias também aí, CPI ou CPMI. O governo não quer nenhuma, mas se tiver que ter, ele prefere a CPI no Senado, que é mais fácil de controlar.
mas os deputados do União Brasil estão tentando aí emplacar aí a CPMI do 8 de janeiro. Então, esse é o primeiro caso muito claro, e o governo vai ter aí votações muito importantes, né? Arcabouço fiscal, reforma tributária um pouco mais adiante, essa MP da desoneração, que ela é muito complexa. O governo não pode esperar ter uma grande derrota num caso super importante como esses, como são esses casos, para depois ver se precisa mexer nos ministros, né? E todo mundo disse, logo quando foram anunciados os ministros, todo mundo disse, olha, não representa a União Brasil, não adianta entregar esses ministérios, eles são ligados a Davi Alcolumbre, que tem um voto, que é o da CCJ, o comando da CCJ, que é muito importante, mas não é suficiente. Valeu, Ricardo, ótimo final de semana para você, até segunda-feira, estaremos juntos durante toda a semana que vem, afinal de contas, nosso Léo Mendes está em merecidas férias, viu, Ricardo? Ah, que beleza, então estaremos de volta segunda-feira, a gente se fala novamente, Luciano, um abraço para você e para todos os ouvintes.